Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o engenheiro civil Vinícius Maia Nobre, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, recém-possado na Academia Alagoana de Letras. Como está essa produção, doutor Vinícius? Boa tarde, amigo Wendel. Eu empossei-me na academia no dia 4 desse mês e com muita alegria, muita honra. Mas nunca pensei em ser acadêmico, ser imortal, entre aspas, da academia. Mas estou disposto a ajudá-la na luta em defesa das letras alagoanas, né? A vontade de escrever, você tem escrito os livros, ela surgiu naturalmente? Ela já existia? Tem sido recente? Bom, quando o rapaz sai daqui de Maceió para estudar em Recife, engenharia, eu era um menino solto aqui na Fernando de Lima. Você imagine que jogava futebol naquela avenida de barra a barra, certo? O único empecilho era o bonde quando passava, né? O bonde, os motoneiros já sabiam que a garotada estava jogando bola, de longe ficava acionando o bem dele. Onde ele passava, doutor Vinícius? Ele passava quase no eixo da Fernando de Lima. A Fernando de Lima tem uma parte que foi pavimentada da base aérea dos americanos na Segunda Guerra. Ligaram a base aérea, que é hoje o campo Zumbi dos Palmares, né? Ele ligou até a Praça Centenário com a faixa pavimentada de asfalto. Era uma pista só, duas mãos, na Fernando de Lima. Ao lado dessa pista, não no meio, mas puxando mais para a direita de quem sobe, era a linha do bonde, que vinha aqui do centro e chegava ali na Rua Goiás, onde é a agência do Bradesco, ali hoje. Certo? Então, era assim que a Fernando de Lima tem essa rede, tem essa faixa pavimentada. E foi do tempo da guerra, né? Então, quem construiu a Fernando de Lima foram os americanos. Foi os americanos. Então, eu era menino solto, selvagem, querendo conhecer, desbravar o Vale do Reginaldo, saber onde ele nascia. Naquela época, o riacho totalmente limpo, peixinho, as piabas, mato coberto, as grotas, ninguém morava nessas grotas. E eu, mas meus companheiros faziam as aventuras na época e jogavam bola por ali. Então, cresci assim. Fiz o liceu alagoano aqui, terminei o curso de colégio. Então, qual era a profissão que eu ia adotar? Fora, aqui em Maceió só tinha faculdade de Direito. Quem não tivesse vocação para ser bacharel em Direito, ia fazer concurso para o fiscal do imposto de consumo, que o vencimento era grande, ou funcionário do Banco do Brasil. Eram as opções que tinham para os jovens estudiosos da época, os estudantes que terminavam as chances de sucesso. Então, você teria que fazer isso. Ou então, ia estudar fora. Mas poucos pais tinham condições financeiras de sustentar um filho fora, em Recife, no Salvador. Muitos deles foram bons médicos aqui, bons médicos formados na Bahia, em Recife, engenheiros. Mas Alagoas não dava muito engenharia, não. Poucos se formavam, eram 1, 2 no ano, no máximo. Então, eu fui aconselhado a fazer engenharia, porque eu sempre gostei muito de matemática. Então, eu caminhado para a engenharia. Então, fui fazer engenharia em Recife. Fui morar em pensão, em Recife. E lá eu tive uma vida muito rica de acontecimentos. Eu primeiro fui morar numa pensão, era ADA, Associação Discente Acadêmica, dirigido por um padre jesuíta, padre Abranches, português. Eram 100 quartos, 100 rapazes morando em quartinhos, parece mais cortiço, mas tudo limpinho, certo? Sanitário bem localizado para atender a um grupo de 20, 30 quartos, certo? Era assim. Mas a área era grande, com campo de futebol interno, no meio das mangueiras, campo de voleibol, tinha tudo dentro da pensão. E essa pensão foi uma vida para mim, de tantas histórias que aconteceram ali dentro. Então, eu
Eu fazia vestibular, passei, fui estudar engenharia, e meus pais eram filho único, homem, então eu fazia cartas para cá. Então eu contava tudo que se passava lá, na escola de engenharia, na pensão, e logo depois eu fui convocado para o Exército. E fiz CPOR em Recife. Então eu tinha uma vida rica de eventos para contar a história. Então ele me forçava porque não tinha telefone, não tinha nada. Eu tinha que escrever para o meu pai doente, minha mãe. Então eu escrevia contando, relatando isso. Então eu aprendi a escrever um pouco, ser contador de história. Você me ouviu contar aqui a história de Dom Pedro II hoje. Então eu tenho esse gosto de contar. Casei-me, vim para cá, para Maceió, trabalhar aqui. Aliás, eu posso adiantar a você que eu vim para ganhar menos do que ganhava em Recife, porque lá era muito conhecido, já tinha dois locais para eu trabalhar, ganhando talvez 2 vezes mais que eu vim ganhar aqui. Mas eu tinha um dever moral e de familiar de voltar para a minha terra. Eu voltei, meu pai está adoentado, e vim morar aqui. Então, começou a minha vida aqui e os meus filhos nasceram e eu contar aquelas histórias vividas na pensão, no CPOR, na escola, as presepadas que aconteciam. E eles sempre insistiam para contar mais histórias, mais histórias. E então me instaram, depois de um certo tempo, escreva um livro, papai, escreva um livro, bota suas histórias. Eu fui estimulado por ele e escrevi. Meus Caminhos, primeiro livro. Então é um relato da minha vida. Aqui em Maceió, no Farol, brincando no meio da rua, a ida para Recife, as viagens, a vida no CPR, na pensão. Então, até eu me formar e voltar para Maceió. Eu fiz esse livro, é um relato da minha vida de estudante, de menino aqui no Colégio Batista, depois no Liceu, na Fernando de Lima, brincando no Vale do Reginaldo. Fui para Recife, contei todas as histórias da pensão, do CPR, da escola em si, voltei para Maceió. Então terminei o livro chegando em Maceió. E o último capítulo, estrofes cantadas. Eu faço, me comprometo no próprio livro, o último capítulo, a relatar a vida, o que aconteceu aqui em Alagoas, na montagem da infraestrutura, que foi minha geração de engenheiros. Todo dia que montou aqui, que você vê falar, eu conto tudo que a vida de cada um foi feito aqui. Então, a minha geração de engenharia fez muita coisa por esse estado, mas pouco lembrada, porque aqui tem esse hábito e é normal. A liderança política que domina. Aí diz, quem foi que fez essa estrada aqui? Ah, foi Divaldo Suregi. Quem foi que fez essa? Ah, foi Arnaldo de Melo. Como engenheiro, pensando Maceió, pensando Alagoas, Maceió, Alagoas, foi uma cidade feita para crescer? Olha, essa cidade que eu amo tanto, é tão bonita. Ela devia ter sido melhor planejada, né? Se a gente tivesse sido planejamento no próprio passado, a gente estaria em outras águas, né? Maceió é um encanto e ela tem um sítio espetacular. É uma cidade que não deveria crescer tanto. Ela devia parar nesse 1 milhão e ficar nisso, porque a gente tem espaço, mas não deve ser, não devemos ocupá-lo sem antes uma melhor adequação no planejamento disso tudo. Entendeu? Então, eu acho que tem uma vocação turística, não tem praia mais bonita nesse Brasil do que a de Maceió. E tem a seu favor, que poucas pessoas conhecem, esse detalhe. A cor do mar nosso varia, matiz verde, esmeralda, azul, esses matizes de cor lindos que tem a nossa praia. Não tem nenhum estado que tenha isso, é bom que se diga. Não tem alguma outra praia bonitinha? Tem, mas com a maioria nossa não tem. E é justificado. Por quê? Porque os nossos rios, que cortam a zona da mata nossa, a zona da mata, digo, vírgula, zona de cana, né? Ela vem, são 2 rios
que eu digo que são os dois rios gêmeos de Alagoas. É o Paraíba e o Mundaú. Ele nasce quase numa mesma serra, lá em Pernambuco, no próximo a Garanhuns. Então, nascem os dois rios, que vem o Mundaú, toma uma direção, sempre para o sul, e o Paraíba também, mas se afastando depois. Então, o Paraíba, entre Alagoas, passa por Quebrangulo, Paulo Jacinto, Viçosa, Capela, não é? Atalaia, Capela, vem, chega na Lagoa Manguaba, deságua na Lagoa Manguaba. O Mundaú vem, entra em Alagoas, Barra do Canhoto, não sei o quê, União, Murici, Branquinha, não sei o quê, Rio Lago, Satuba, Lagoa Mundaú, deságua na Lagoa do Mundaú. Esses dois rios são sujos, carregam tudo que é sujeira da bacia e deságua na lagoa. A lagoa é uma grande área de dissipação de energia. A água parada, tranquila, vem o rio, deságua nele, aí fica decantando. Toda a sujeira vai para o fundinho da lagoa. Cá também, mesma coisa. E a lagoa vai, através dos seus canais, se junta num canto só. Repare a coincidência da natureza. Os dois rios que nascem juntos, morrem juntos, na mesma foz. O Mundaú, através da lagoa, vai pelos canais, o Paraíba, através da Lagoa Manguaba, pelos canais, chega num ponto só, que é a foz da lagoa. Morrem juntos. Agora entrega o mar, água limpinha, 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 decantada. Ele prepara, a lagoa tem esse efeito de preparador, de receptor de toda sujeira. Daí a laminha embaixo, se ser favorável à criação do sururu, por aí vai. O mangue favorece também muito isso. Não parte também dessa função da lagoa, não é prejudicada pela perda de um pouco da força do rio? Nesse sentido, tipo, quando se planejou Alagoas, faltou um pouco de planejamento, é uma hipótese colocada. Faltou um pouco de planejamento e um pouco de fiscalização. Claro, mais fiscalização, mais ainda. Né? Porque as pessoas foram ocupando um pouco da margem, o rio foi perdendo um pouco de força. O quanto, a gente fala de 200 anos por causa da emancipação, mas o quanto esses 200 anos nos servirão de ensinamento para que os próximos 200 anos a gente possa planejar e fiscalizar? Olha, a gente tem que revitalizar todas as bacias que desaguam nas lagoas. Porque não adianta você fazer, por exemplo, vou fazer um trabalho agora de dragagem nessa lagoa, tirar toda... Porque o que é que fez os 400 anos de cana? Só fez assorear essas lagoas todinha. Você diz o homem ocupou as margens e tal, mas nem tanto o homem vai, bota seus dejetos nessas bacias, leva o coliforme fecal, mas não leva o sólido, quer dizer, que é carreado pelo desmatamento de toda essa região da linda Mata Atlântica que nós tínhamos. E é ocupado por cana. Claro que não tem essa erosão total, mas carreia muito sólido para as lagoas estão totalmente assoreadas. A última dragagem faz 30 anos. Faz 30 anos. Então, fazer uma dragagem nessa lagoa, revitalizá-la, etc., para poder ingressar o mar com a salinidade, voltar a ter mais sururu e o peixe conviver nesse ambiente. Mas não adianta só fazer isso. Se não fizermos a revitalização do rio Mundaú, do rio Paraíba, não é? Que deságua na Manguaba. Então, eles nascem numa certa altitude, 500 e tantos metros acima do nível do mar. Ele tem um potencial hidrelétrico muito forte. Se a gente barra num rio num canto, no outro, a gente gera energia, protege da erosão, cria ambiente para piscicultura, para irrigação, para tudo. Então, o desenvolvimento desses dois vales pode ser feito assim, através de um bom planejamento, ocupação do solo convenientemente e tentar revitalizar, não voltar nunca ao que era. Isso era impossível. Mas melhorar todo esse conjunto, esse ambiente das lagoas, desse complexo lindíssimo que não tem no Brasil igual.
Verdade. No terceiro procura no Brasil não tem um complexo lagunar igual o nosso. Daí o nome é Lagoa de Santa Lagoa, me vem a primeira nossa, Mundaú, Manguaba, Roteiro, Jiquiá, por aí vai, Lagoa do Pau. Lindo isso, né? Verdade. E todos os rios que nela deságua, traz sujeira, mas ela entrega o mar, a água limpa, daí a cor do mar bonita. Ainda entrega sururu. Daí Né? a garantia da beleza nossa. A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos já com mais Ponto de Vista.